Amigos e irmãos internautas, eu venho falando nos últimos vídeos sobre a operação do erro, a operação das trevas no mundo atual e para os fins dos tempos. Mas hoje eu quero falar sobre a operação da luz, a operação da graça, a operação do amor de Deus, a operação da graça do Evangelho e da luz do Evangelho. Então, inscreva-se no canal e dê o like porque muitas pessoas até visualizam, mas não dão o like. Então, quando você dá o like, você nos permite falarmos para outras pessoas. Outras pessoas vão ter a oportunidade de ver, e se a palavra de Deus é boa para você, é boa para alguém. Então, eu peço também que você faça os seus comentários, a sua crítica, as suas sugestões e até perguntas, para que nós não fiquemos aqui no monólogo, possamos falar com alguém que nos vê, mas também que interage conosco. Não temos condição de fazer ao vivo, porque seria bem melhor, mas você pode ir lá nos comentários e fazer o seu comentário, a sua pergunta e a sua sugestão. Bom, eu quero falar sobre a atuação do Evangelho, a luz do Evangelho, o poder do Evangelho. E está escrito que onde as trevas estiveram com abundância ou estiveram presente, resplandeceu-lhes a luz. Eu quero ler um texto que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, e versículo 16, que diz o seguinte: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam em trevas resplandeceu-lhes a luz. É impressionante isso aqui tem no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 4, e versículo 16. Mateus estava falando de Jesus Cristo, ele estava dando ênfase ao ministério de Jesus. Aquela região da Galileia, onde havia uma mistura de nações, era conhecida também da Galileia dos gentios ou das nações, onde havia paganismo, era um lugar de trevas, não somente de falta de conhecimento de Deus, mas também de alto paganismo e de muita carnalidade. Há uma mistura de gente ali, de sírios, de assírios, de o pessoal de Tiro, que também se misturou ali. E então era chamada de a Galileia dos gentios. Foi ali que Jesus começou o seu ministério. E a partir do momento em que Jesus começou a trilhar aqueles caminhos, aquelas trilhas da Galileia, houve uma revolução. Houve a manifestação da luz. O apóstolo diz: resplandeceu-lhe a luz do conhecimento, a luz da graça. Ali as pessoas que eram endemoniadas eram libertas, as pessoas que eram leprosas eram curadas, as pessoas que não tinham conhecimento de Deus passaram a ter conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta à igreja em Roma, ele diz no capítulo 5, versículo 20, que onde o pecado foi abundante, a graça superabundou, a graça prevaleceu, a graça foi maior. Enquanto o mundo experimenta, enquanto o mundo está recebendo uma atenção e um poder diabólico que está assolando o mundo, o Evangelho opera com mais poder, com mais intensidade. Isso nós temos que entender, que o Evangelho vai operar aqui até Jesus arrebatar a igreja. E os sinais mostram, o que nós falamos nos vídeos anteriores, são sinais que antecedem, são sinais que falam das últimas coisas
e que começam com o arrebatamento da igreja. Então nós não sabemos por quanto tempo a graça vai operar, por quanto tempo nós temos o Evangelho. Mas enquanto isso não acontece, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. O Evangelho é o poder que transpõe ou que transplanta o poder das trevas. O Evangelho é graça, o Evangelho é luz, o Evangelho ilumina, o Evangelho esclarece, o Evangelho transforma. E nós queremos dizer que a atuação do mal no mundo, o diabo opera e quer operar, mas ele só opera porque os homens dão lugar. Os homens abrem caminho, os homens abrem espaço para ele. E quando nós cremos no Evangelho, quando cremos na graça divina, quando nos aproximamos de Jesus, que é a luz, então as trevas se dissipam. O diabo não resiste, o poder das trevas não resiste à luz do Evangelho. E, portanto, falei em alguns vídeos sobre o poder das trevas, e alguém pode dizer, o pastor parece que só vê isto. Não, nós estamos falando falamos de um lado para advertir as pessoas, para que as pessoas saibam que existe o poder das trevas, para que elas saibam que existe um reino atuante, um reino de trevas atuante. Mas aqui estamos falando do poder do Evangelho, da graça do Evangelho. Jesus, ao ressuscitar dos mortos, ele aparece aos seus discípulos em ocasiões diferentes, e quando Marcos registra as suas palavras, depois que ele ressuscitou dos mortos, ele diz: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo. Ele acrescenta: e estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Marcos encerra essa narrativa dizendo que os discípulos saíram e foram por todo o mundo, e a mão do Senhor era com eles para operar milagres e maravilhas e prodígios. O mesmo Jesus, o mesmo Evangelho atua hoje, opera hoje. E, na verdade, no que diz respeito à mentalidade das pessoas, à compreensão das pessoas, Mateus registra a comissão de Jesus com outras palavras. Ele diz: portanto, ide e fazei discípulos sobre todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu os tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Temos esta garantia. Jesus nos enviou com a mesma comissão que o Pai havia enviado. Ele disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio também. E ele disse: a quem perdoares os pecados serão perdoados, e a quem retiveres serão retidos. O Evangelho é o poder da transformação. Quando Jesus transformou água em vinho lá em Caná da Galileia, ele estava mostrando seu poder de transformação. E ele transforma, no seu poder de transformação, ele transforma o homem, ele transforma a família, ele transforma o Estado, ele transforma a sociedade, onde se dá lugar para Jesus, onde se crê nele e obedece e se segue os seus ensinamentos. Há transformações. Quem sabe a sua vida está precisando disso. Quem sabe você é um crente nominal, um crente tradicional, ou seja, um crente por tradição de família. Você nasceu numa família crente, mas não é crente. Deus te transforma.
Deus muda a tua vida, Deus muda a tua família, porque Ele é luz. E onde a luz resplandece, o poder das trevas são dissipados. O poder das trevas se vão, porque onde se acende uma luz, sai a escuridão se afasta. Assim é que se você acender em você a luz do Evangelho, a luz de Deus, a luz da graça de Deus, você então terá transformações, experimentará transformações. Olha, passe essa mensagem a outras pessoas, compartilhe com outras pessoas, dê likes nos vídeos e nos ajude a levar essa mensagem. Olha, quanto mais pessoas pregarem o Evangelho, mais gente pode ouvir e mais pessoas podem ser transformadas e menos será a atuação das trevas no mundo. Então veja que o nome de Jesus não se desgasta porque pregamos e pregamos e pregamos. Quanto mais nós pregamos o nome de Jesus, mais graça, mais luz, mais amor, mais manifestação do seu poder nós podemos perceber. Deus abençoe você, a sua família, e nós voltamos com outros vídeos, voltamos a falar sobre esta graça maravilhosa, boa, agradável, que só não se coaduna com o pecado. Quando uma pessoa abraça uma vida de pecado, o Evangelho não tem sentido em sua vida. Ele começa a questionar, o Evangelho não tem sentido. Ontem eu escrevi uma frase no Face. Eu escrevi o seguinte: não espere o mal chegar para poder começar a orar. Ore antes do mal chegar. E quando ele chegar, você já estará forte e preparado para o enfrentar. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe grande, forte e poderosamente. Graça seja contigo.